João, capítulo de número 10. Vamos pegar a partir do versículo de número 1. A partir do primeiro versículo. Só repetindo, João, Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 1, amém? Os amados encontraram? Então assim diz a palavra do nosso poderoso Deus. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhece a voz. Versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não o conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Versículo 13. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Ok? A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Queridos, hoje, pela misericórdia do Senhor, mais uma vez estamos aqui, e eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de ouvirmos mais uma vez a exposição da palavra de Deus, e que o Senhor possa me ajudar, e que Ele possa, e eu dou total legalidade para o Espírito Santo usar todo o meu ser, não somente a minha boca, mas todo o meu ser, para que aquilo que Ele comunicou ao meu coração, a gente venha compartilhar com temor e tremor, e também dando a oportunidade para Deus mudar, acrescentar, tirar, fazer aquilo como lhe apraz. Mas que Ele fale, que a gente entenda que é a voz de Deus falando conosco, e que o Senhor seja glorificado, somente Ele seja glorificado em tudo neste lugar, amém? Queridos, hoje eu gostaria de falar sobre o tema Jesus, o bom pastor. Temos diante de nós, de acordo com o versículo 6, mais uma grande parábola do Senhor Jesus. Mas talvez você não entenda o que é parábola. O Dicionário Ilustrado da Bíblia, da editora Vida Nova, ele diz que parábola é uma história simples e sucinta, que tem como objetivo comunicar uma verdade espiritual, princípios religiosos ou uma lição moral. Então esse é o significado de parábola. Em outras palavras, aqui, parábola é fazer uso de elementos terrenos para explicar verdade celestial. Amém? Então, pegando esse gancho aqui do Dicionário Ilustrado da Bíblia, então se parábola ela comunica princípios, seja religioso, espiritual, lições morais, eu entendo que nós temos muito que aprender com essa parábola aqui do bom pastor. Queridos, a ocupação de pastor
juntamente com a ocupação de agricultor, são as duas ocupações mais antigas do mundo. E essa ocupação de pastor, ela era e continua ainda sendo, por alguns, desprezada. Muitas pessoas não dão valor a essa ocupação de pastor. Eu falo pastor de ovelhas. Então muitos desprezam, porque acham uma ocupação simplista, alguns acham insignificante e desprezam essa ocupação de pastor. Mas o nosso Deus, que Ele anda sempre na contramão do pensamento humano, se pararmos para pensar, queridos, Deus valorizou tanto essa ocupação, que Deus usou essa ocupação de pastor como um meio de treinamento para aqueles que Ele havia levantado para liderar o seu povo. Enquanto a sociedade desprezava o pastor, Deus valorizava e usava como universidade espiritual para treinar e capacitar os seus obreiros, os seus líderes, para liderar o seu povo. Foi assim com Moisés. Moisés, antes de ser o grande líder que Deus levantou, primeiro Deus treinou ele nessa faculdade chamada pastoreio, ocupação de pastor. Davi, antes de se tornar o grande rei, ele foi o que antes? Foi pastor. E nós temos aqui, no nome do Senhor Jesus, mais uma vez o Senhor aqui, trazendo uma parábola e se autodenominando aqui como pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E queridos, se pararmos para pensar no que a Bíblia fala sobre pastor, a Bíblia ela traz algumas explicações para nós. A Bíblia primeiro ela fala que há dois tipos de pastores. A Bíblia fala do bom pastor, mas a Bíblia também fala do mau pastor. E a Bíblia não somente fala do mau pastor, mas a Bíblia também ela traz algumas características de um mau pastor. Primeiro, um mau pastor, ele se aproveita das ovelhas. Ezequiel 34:3 está escrito assim: vocês comem a coalhada, que vem de quê? Do leite da ovelha, se aproveitando dela. Vestem-se da lã, que vem dela. E abatem os melhores animais, comem a carne. Mas não tomam cuidado do rebanho. Então o mau pastor, ele se aproveita. Ele se aproveita da coalhada, que vem do leite. Ele se aproveita da lã. Ele se aproveita da carne, abate os melhores rebanhos, mas não tem cuidado com a ovelha. Não tem cuidado com o rebanho. A Bíblia também diz que o mau pastor, outra característica dele é que ele larga as ovelhas em meio ao descaso. Ezequiel 34, versículo 5, está escrito: por isso elas estão dispersas, porque não há pastor. E quando foram dispersas, elas se tornam comida de todos os animais selvagens. Então eles não têm cuidado. Eles não estão nem aí. Eles largam as ovelhas ao descaso. Isso é a postura de um mau pastor. Outra característica de um mau pastor é que ele trata as ovelhas com crueldade. Ezequiel 34, versículo 4 está escrito: vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta a desviada, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Então não tem cuidado. A ferida não está nem aí. Aqui se desgarrou, não está nem aí. Não está nem aí, não tem cuidado. Mas louvado seja Deus que a Bíblia fala também do bom pastor. E esse bom pastor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele mesmo aqui no versículo aqui de número 11, ele se autodenomina como o bom pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor. Não foi ninguém que o apontou como o bom pastor. Ele mesmo se autodenominou: eu sou o bom pastor.
Queridos, e essa qualidade de pastor, e esse ministério pastoral do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi autenticado por outros ícones da Bíblia. Por exemplo, o escritor de Hebreus, no capítulo 13, versículo 20, ele diz, como reconhecimento do pastoreio, dessa ocupação, dessa função de pastor do Senhor Jesus, ele diz: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Então o escritor de Hebreus, ele chama Jesus de o grande pastor das ovelhas. E aí pastor está com P maiúsculo, não é um pastor qualquer. Pedro, na sua primeira carta, capítulo de número 5, versículo de número 4, ele diz: quando se manifestar o supremo pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Então ele chama Jesus de o supremo pastor, supremo com S maiúsculo e pastor com P maiúsculo. Não era qualquer um. Então a Bíblia fala do mau pastor, a Bíblia dá características do mau pastor, mas a Bíblia também ela fala desse bom pastor, e ela também dá características desse bom pastor. E é sobre isso que eu quero andar com vocês aqui na Bíblia, para que possamos ver as características de Jesus, o bom pastor. Primeira característica. A primeira característica de Jesus como um bom pastor é que a Bíblia diz que ele é um pastor verdadeiro. Aqui no versículo de 1 a 3 do nosso texto, João 10, a Bíblia diz que o ladrão e salteador, ele não entra pela porta, mas ele entra por outra parte. Ou seja, pula o muro, pula a cerca, faz qualquer coisa. Mas o versículo 2 diz que o pastor, ele entra pela porta. E aí no versículo 3 diz que para esse o porteiro abre a porta do aprisco. Então a primeira coisa, quando a Bíblia diz que o pastor ele entra pela porta e que o porteiro abre a porta, a Bíblia aqui está falando de autenticidade. Por que o porteiro abre a porta? No versículo 3. Porque o porteiro reconhece que esse pastor, ele é autêntico, ele é verdadeiro. Por que ele não abre para o outro? Porque o outro é salteador, é ladrão, ele pula o muro, ele pula a cerca, porque ele não tem cuidado com as ovelhas, ele vem só para matar, roubar e destruir, e não para cuidar das ovelhas. Mas para esse o porteiro abre a porta, porque reconhece nele veracidade, reconhece nele autenticidade, reconhece nele alguém que tem legalidade para entrar ali, porque ele é verdadeiro e ele tem amor para com o rebanho. Esse é o verdadeiro pastor. Então, queridos, Jesus Cristo é o verdadeiro pastor. Ele entra pela porta, ele não força, ele não pula muro, ele tem legalidade, queridos, para entrar. E que nós, queridos, como ovelha dele, nós precisamos entender que a cada dia na nossa vida nós possamos dar continuidade a essa legalidade dele, para ele, em nossas vidas. Precisamos dar para o supremo pastor, para o bom pastor, legalidade, para que ele possa entrar cada dia na nossa família, no nosso lar e no nosso casamento, cuidar de nós, cuidar do rebanho que ele confiou em nossas mãos e fazer aquilo que lhe apraz, porque ele é pastor verdadeiro, ele é pastor autêntico, ele é pastor que deve ter o nosso total apoio e possamos abrir as portas do aprisco da nossa família para ele entrar, cuidar e fazer a obra que ele quer fazer, porque a obra que ele quer fazer é boa, agradável e perfeita, e a honra é dele, a glória é dele, e nós vamos ficar felizes, vai haver paz em nossas vidas em deixarmos o bom pastor, o supremo pastor trabalhar. Outra característica do bom pastor, desse pastor, supremo pastor, Jesus Cristo, é que ele é um pastor que está bem familiarizado com as ovelhas. No versículo 3, a Bíblia diz assim: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Versículo de número 27, está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem.
Quando a Bíblia fala no versículo 3, que o Senhor, Ele chama as suas ovelhas pelo nome, queridos. Elas escutam a voz desse pastor e seguem. Isso fala de comunhão. Isso fala de intimidade. Esse pastor e as ovelhas, eles estão tão íntimos. Há uma sintonia tão maravilhosa. Há uma sintonia tão perfeita entre esse cuidado do pastor e essa resposta da ovelha para com esse pastor, queridos, ao ponto dele conhecer cada uma pelo nome. Queridos, pode haver milhares, como se aqui pudéssemos imaginar aqui um aprisco, milhares de ovelhas, centenas, dezenas, não sei, mas ele conhecer, essa aqui é a Chiquinha, essa aqui é a Pretinha. Então ele conhece cada uma pelo nome, queridos, e elas, em contrapartida, conhecem a voz dele. Embora que ele esteja lá do outro lado, se ele falar, elas já conhecem a voz dele. Não seguem um estranho porque não conhecem a voz do estranho. Elas seguem esse pastor porque conhecem a voz desse pastor. Queridos, por que eu e você não seguimos voz de estranho? Por que eu e você não damos legalidade no nosso coração e na nossa família para vozes estranhas? Por que eu e você não abrimos a nossa mente e no nosso coração para recebermos palavras de estranhos ou palavras estranhas? Por quê? Porque nós somos ovelhas desse pastor. E o intuito do nosso coração, o prazer da nossa alma é ouvir a voz desse pastor e seguir esse pastor e adorar esse pastor em espírito e em verdade, e em dizer que ele é maravilhoso, que ele é lindo, que ele é perfeito, que ele é santo, 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 e é o Senhor Supremo, é o único e verdadeiro pastor. Então, isso fala de intimidade. Esse pastor está muito familiarizado com as suas ovelhas. Enquanto um mau pastor não está nem aí com as suas ovelhas, esse pastor já age diferente. Ele está muito familiarizado com as suas ovelhas. A outra coisa, outra característica que a Bíblia dá a respeito desse bom pastor, é que esse bom pastor, ele providencia o melhor alimento, a melhor pastagem para as ovelhas. Versículo de número 9, está escrito assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará o quê? E o que é pastagem? É a comida das ovelhas. Então esse bom pastor, outra característica dele, querido, é providenciar o melhor alimento para as ovelhas, a melhor pastagem para as ovelhas. Enquanto o mau pastor não estava nem aí, nem com as feridas, não estava nem aí para providenciar nem cura, nem um cuidado necessário para com as ovelhas, esse bom pastor se preocupa com os mínimos detalhes. E aí ele providencia a pastagem, o alimento para as ovelhas. E eu quero nessa noite aqui dizer para você que pelo menos aqui 2 alimentos extremamente saudáveis esse bom pastor providencia para nós como ovelhas do seu pastoreio. Primeiro, está aqui, primeira pastagem que esse supremo pastor, ele providencia como alimento altamente saudável para as suas ovelhas, a palavra de Deus, porque em Mateus 4,4 está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a palavra que procede da boca de Deus chama-se Bíblia Sagrada. Essa é a pastagem para a minha vida e para a sua vida, como ovelhas desse pastoreio do Supremo Pastor. Sabe qual é outro alimento que ele também fornece? Alimento saudável que ele fornece para mim e para você como ovelhas dele? Ele mesmo. Porque em João capítulo de número 6, versículo 35, ele declara: eu sou o pão da vida. Ele é alimento. Então, queridos, nós temos 2 tipos de alimentos saudáveis para nós como ovelhas. Temos a palavra de Deus e temos o Senhor da palavra, Jesus Cristo. Ele é alimento para mim e para você. Então, queridos, que nós a cada dia venhamos a procurar nos alimentarmos da palavra, nos alimentarmos da presença de Jesus, da comunhão de Jesus, porque são alimentos saudáveis para nós, são pastagens espirituais, abençoadoras, fortalecedoras e que geram vitória em nossas vidas. A palavra de Deus e Jesus Cristo, o Senhor da palavra, o Verbo de Deus. Sabe qual é outra coisa, outra característica desse pastor maravilhoso? Desse bom pastor? É que ele se doa pelas ovelhas.
enquanto o mau pastor não estava nem aí. As ovelhas eram dispersas, os lobos atacavam-nas, e aí destruíam-nas, e ele não estava nem aí. Já esse não, ele faz o contrário. Ele dá sua vida pelas ovelhas. Versículo aqui, de número 11, ele diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Queridos, isso aqui não é fake. Isso aqui não é história de trancoso. Isso aqui não é papo furado. Isso aqui é verdade. Porque isso ele provou na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida para que nós, como ovelhas dele, pudéssemos estar aqui nessa noite, livres da condenação do pecado. Porque o pecado, queridos, era como um animal feroz, que a cada dia nos destruía, e queria realmente nos levar ao óbito. Mas ele deu a sua vida. Esse bom pastor, ele se entregou ali naquela cruz, por mim e por você, para que nós hoje pudéssemos desfrutar da amizade e desse teor de comunhão com Deus. Então aqui não é fake, não é uma história qualquer, não é uma palavra de um lunático, não. Ele comprovou isso na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida, ele se doou por inteiro, ele foi voluntário por mim e por você. Aquela cruz que era minha e sua, aquela condenação que era para a minha vida e para a sua vida, ele assumiu sobre ele. Ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele se doou naquela cruz por mim e por você. Sabe o que é isso, queridos? Isso é se doar pela vida das ovelhas. Sabe o que é isso, meus irmãos? Isso se chama amor sem igual. Sabe o que é isso, meu irmão? Isso se chama de amor incomparável. E esse amor é tão incomparável, tão profundo, que nem a Bíblia encontrou um adjetivo para rotular esse amor. É tanto que em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira por quê? Porque não encontrou adjetivo para expressar a profundidade, a riqueza, a veracidade e a eficácia desse amor por mim e por você. Não tem adjetivos, não tem adjetivos, irmãos. Não tem adjetivos. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Sabe qual é a outra característica que a Bíblia traz a respeito desse bom pastor? É que esse bom pastor é um pastor que garante benefícios para as ovelhas. Grandes benefícios para as ovelhas. O primeiro benefício está aqui no versículo de número 9. Versículo número 9 diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Aqui a Bíblia diz: entrará e o que mais? Entrará e... Primeiro benefício. Que benefício é esse? Liberdade. Quem entra e sai, irmão, é porque tem liberdade. Nós vivemos num país que a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, e essa liberdade de culto, liberdade de andar pelas ruas é constitucional, mas nós estamos perdendo isso. Na realidade não existe isso. Nós não temos essa liberdade de andar nas ruas como a gente quer. Tem lugares aí, como o pastor falou aqui domingo, que para entrar lá, para adorar a Deus, tem que pedir autorização ao traficante. A Constituição então não serve mais. Nesse aspecto não. Mas aqui, queridos, no reino de Deus está valendo. A Constituição do reino de Deus é diferente, essa vale. Então o primeiro grande benefício que as suas ovelhas têm, benefícios esses trazidos e garantidos pelo Supremo Pastor, é que nós temos liberdade. Nós podemos entrar e sair. Queridos, é tanto que esses dias eu tenho estudado muito sobre calvinismo e arminianismo, coisa demais. Mas a cada dia mesmo eu vejo que não tenho condição de ser calvinista. Nunca. Queridos, porque... Não vou entrar nisso aí, porque dá uns 20 cultos, aqui é uma disputa de milênios, anos e anos. Mas, queridos, você tem liberdade para continuar com a tua vida na presença de Deus ou sair, virar as costas para Deus e ir embora, apostatar da fé. Tem liberdade. É por isso que nós cremos no livre-arbítrio, que o calvinismo não crê. Diz que não existe livre-arbítrio, nós cremos que sim. Então, queridos, você tem liberdade.
Cristo, o Supremo Pastor, ele garante a nós, como ovelhas, liberdade para entrar e sair. Você tem liberdade para estar na presença de Deus ou querer abandonar tudo. Claro que a tua escolha vai trazer consequências para ti. Se escolher ficar com Deus, consequências positivas. Se escolher apostatar da fé, consequências negativas. Mas você tem liberdade. Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Liberdade, você tem liberdade de abrir ou continuar a porta fechada. Então, queridos, a primeira coisa que ele garante, que o primeiro grande benefício é a liberdade. Nós temos liberdade de adorar. Nós temos liberdade para buscarmos a face de Deus. Nós temos a liberdade para rasgar o nosso coração diante do altar do Senhor. Mas também nós temos liberdade para receber de Deus. E eu quero dizer que você tem liberdade para receber aquilo que Deus quer te entregar nessa noite aqui nesse santuário. Eu quero dizer que você tem liberdade para adorar a Deus aqui nesse santuário, ou em qualquer lugar. Eu quero dizer que você tem liberdade para ser visitada nesta hora aí nessa cadeira, pelo poder e pela vida do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, e essas correntes são as correntes do Espírito Santo, e você tem liberdade para ser banhada nessa noite, pelas correntes desse rio maravilhoso chamado Espírito Santo de Deus. Você tem liberdade. Sabe qual é outra coisa? Outro grande benefício que esse Supremo Pastor garante às suas ovelhas, ele garante segurança às ovelhas. Queridos, a Bíblia diz que, aqui no versículo 4, leia comigo o versículo 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Ele vai adiante delas. Então, ir adiante, queridos, fala de algumas coisas. Ir adiante fala de liderança. Precisamos permitir que esse Supremo Pastor seja o líder da nossa vida, do nosso ministério, do nosso casamento e da nossa família. Ir à frente simboliza, também significa, fala de liderança. Ir à frente fala também de exemplo a ser seguido. Jesus Cristo é o exemplo para seguirmos. Exemplo de tudo, de obediência, de amor, de abnegação, de doação, de tudo, de misericórdia, de tudo ele é exemplo a ser seguido. Mas ir adiante, ir à frente, significa também escudo, ser escudo, segurança. Porque, queridos, veja aqui comigo, as ovelhas estão indo, aquele homem está lá na frente, o pastor está na frente. Quando vem um ataque de lobos, o primeiro ali que está se arriscando a sua vida é ele. Ele está na frente. Quem está na frente, queridos, é o que leva a primeira pancada. Ele está servindo de testa de ferro. Ele está servindo de escudo. Quem está na frente é o primeiro a sofrer as pancadas, as dores. Então, queridos, ele estava ali, quando ele diz que vai adiante das ovelhas, ele está ali como escudo, como protetor das ovelhas. É por isso que eu quero te dizer uma coisa na autoridade do nome do Senhor Jesus. Que aqueles que se levantam contra a tua vida, aqueles que se levantam para te perseguir, aqueles que se levantam lá dentro da tua empresa para puxar o teu tapete, aqueles que levantam calúnias contra a tua vida, eu quero te dizer, sossega o teu coração, porque para algo acontecer de ruim contigo, precisa primeiro passar por esse que está diante da tua vida. Para te derrubar, crente, primeiro vai te derrubar o Senhor que te põe de pé. E quem é poderoso para derrubar esse Senhor? Para te causar dano, precisa passar por esse que está na tua frente, esse escudo protetor chamado Bom Pastor, Jesus Cristo de Nazaré. Quem é que vai encará-lo? Quem é o lutador de MMA para derrotar, para nocautear esse grande e poderoso Senhor? Não tem ninguém, irmãos. Então sossega teu coração. A peleja está grande, está
está se juntando um grupo contra a tua vida, meu irmão, esse exército vai ser desbaratado. Porque o teu Senhor é Deus de guerra, o teu Senhor é general de guerra, Ele vai adiante da tua vida. Olha, quando você pisar lá, é porque Ele já foi adiante de ti e tirou as pedras do teu caminho, e já como um desbravador, já colocou ali um caminho saudável para você pisar. Quando você chegar num porto seguro, é porque Ele já abriu o teu caminho até o porto seguro. Meu irmão, não te preocupa, minha irmã, não te preocupa, o teu Deus, Ele vai à tua frente, e Ele vai à tua frente para entregar em tuas mãos uma grande vitória. Não se te preocupa, não te preocupa. Mas para garantir essa proteção, essa segurança, além de ele ir à frente para livrar as ovelhas dos animais ferozes, ele, para garantir a segurança das ovelhas, também ele faz uma coisa a mais. Sabe o que é? Ele separa as ovelhas dos bodes. Mateus 25, 32 está escrito: todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas do bode. Irmão, mas isso aí é um evento escatológico. É um evento escatológico, vai se cumprir no futuro. Estou sabendo que isso aqui é um evento escatológico, não estou pregando heresia. Mas hoje, já hoje, nos tempos atuais, 2019, o Senhor Jesus, Ele já trabalha para separar as suas ovelhas dos bodes. Como? Através da palavra. Siga a Bíblia que você não vai se juntar com os bodes. Ele delegou ao Espírito Santo também dessa bênção. O Espírito Santo trabalhando no nosso coração para nos trazer entendimento daquilo que é o projeto de Deus para nossas vidas, para que a gente aprenda a andar com as ovelhas. Andar com as ovelhas e não com os bodes. Por que ele separa as ovelhas do bode? Irmão, porque ovelhas têm características diferentes do bode. O bode é rebelde e fedorento. Você é ovelha. Ovelhas são animais mais dóceis. Bode não. O pastor deve ter encontrado um bocado de bode por aí, né, pastor? Você dá uma orientação da palavra, você vai com todo amor, mas o bode que é fedorento só quer seguir o que ele quer. Então, queridos, o Senhor, para trazer segurança para as ovelhas, Ele separa as ovelhas do bode. Mas o problema é que tem muita ovelha que só quer ser bode. Tem muitas ovelhas que não entenderam o que é ser ovelhas. Tem muitas ovelhas, queridos, que ela insiste em andar com os bodes. E é muito perigoso quando as ovelhas começam a andar demais com os bodes. Primeiro, o fedor dos bodes vai entranhar na lã dela. Primeira coisa logo que acontece. A segunda coisa, que de tanto ela andar com os bodes, ela vai começar a adotar para si algumas características dos bodes. E aí o perigo está aí. E daí a pouco vai olhar para uma ovelha e vai ver uma ovelha, mas que se comporta como bode. Ela vai perder as suas características. Queridos, você é ovelha, nós somos ovelhas, e nós temos que andar com ovelhas e não com bodes. Nós temos que aprender a andar com as verdadeiras ovelhas. Homens e mulheres que têm temor de Deus no seu coração. Homens e mulheres que honram a palavra de Deus. Homens e mulheres que não fazem acepção de pessoas, e também não fazem acepções de versículos da palavra de Deus, no intuito de querer viver só aquilo que eu acho que eu posso viver e eu quero viver, e outros não. Não, a palavra nós como ovelhas do Senhor, nós precisamos viver a palavra de Deus, andarmos como as verdadeiras ovelhas e seguir a voz do nosso supremo e poderoso pastor. Deixa os bodes para lá. Vamos orar pelos bodes e vamos testemunhar para os bodes. Vamos levar a palavra de Deus para os bodes, para que eles também possam se tornar ovelhas. Mas, querido, ser ovelha e andar com um bode e só querer ter característica de bode é muito perigoso. Eu já ouvi algumas coisas, algumas histórias. Tipo, irmão, você conhece fulano de tal? Ai, tu conhece fulano de tal? Eu conheço. É um servo de Deus. É um servo de Deus? Vixe, pois lá na empresa é o que conta mais piadas imorais. Uma vez eu fui na Casa da Bíblia. Casa da Bíblia lá no centro, não tinha aqui eu nem morava em Maracanã ainda. Cheguei aqui em Maracanã em 99. E eu acho que isso aconteceu no ano da década de 80. Fui na Casa da Bíblia e
Lá os irmãos estavam conversando sobre devedores, pessoas que estavam inadimplentes com a Casa da Bíblia, que compravam no carnezinho antigamente lá, não sei se ainda tem, carnezinho, aí você fica pagando por os meses. Agora o pessoal usa mais só cartão, algo desse tipo. E o dono da Casa da Bíblia, eu estava lá olhando um livro e ouvindo ele falar. E ele falou um negócio que eu nunca esqueci. Ele falou: rapaz, o negócio está difícil. Católicos compram aqui com a gente e pagam direitinho. E os crentes mais fervorosos, das igrejas mais pentecostais, devem a gente, são velhacos, e a gente vai cobrar, eles ainda são mal criados com a gente, e não aparecem aqui para pagar nada. Irmão, eu fiquei triste. Como eu fico triste também quando eu vejo aqui a irmã Rosinha cobrando aos irmãos R$1 por um copo de caldo. Ou qualquer um que vem aqui na frente cobrar qualquer coisa, queridos. Nós temos que ter compromisso com aquilo que assumimos. Se você não pode comprar, não assuma. Porque você assumir aquilo e não pagar, isso não é ser ovelha, é ser bode. Você não é bode, você é ovelha. Então temos que ter cuidado com essas coisas. É muito chato. Eu perco dinheiro, irmão, e não cobro. Uma vez eu dei umas aulas aí, particular, a pessoa, no tempo, logo no começo do real, R$50 valia um gai corre. A gente fazia uma compra boa com R$50. Hoje não vale mais nada. Aí a pessoa ficou me devendo. E aí a Neide disse: cadê fulano de tal? Pagou? Pagou não, e eu não vou cobrar. Eu não cobro, eu tenho mais vergonha de cobrar do que outra coisa. A Neide: não vai cobrar não, tu vai perder, eu perco, mas não cobro. Tenho uma vergonha de cobrar. Aí a Neide disse: pois eu vou cobrar, me dá o telefone aí. A Neide foi cobrar e foi buscar. Mas eu não cobro, irmão, eu tenho vergonha. Porque eu acho assim, se você assumiu aquilo lá, acaba você pagar. É uma questão de ética, de moral, questão de caráter, de personalidade. Não precisa ninguém eu sei que não faz parte da pregação, mas porque veio isso na cabeça. Não precisa ninguém ficar cobrando você não sabe que deve. Né? Então a Bíblia diz que aquele que faz um voto, é melhor, se ele não tem condição de cumprir, é melhor que não vote, do que votar e depois não cumprir. Isso em tudo, irmão. Se você faz um voto para com Deus, um voto para com o ministério aqui, um voto para qualquer coisa e não cumpre, é melhor que não faça. Do que você fazer, e aí todo mundo ficar esperançoso com a sua participação, e você não cumpre. Isso é ser bode, não ovelha. Amém? Mas para a honra e glória do Senhor, eu só estou vendo ovelhas aqui. Eu acredito que quem foi cobrado, quem não pagou, é porque esqueceu realmente, que a gente esquece com as lutas da vida. Mas eu entendo que o Espírito Santo, ele dá uns flashes assim em você, e aí você lembra, e aquele que ainda deve qualquer coisa, seja caldo ou bolo, ou qualquer outra coisa mais, vai pagar, e aí o Senhor vai ser adorado mais e mais através da sua atitude, amém? Vamos lá, queridos. Mas outra coisa também, outro grande benefício que esse Supremo Pastor, ele traz para a vida das suas ovelhas. Outro grande benefício, queridos, é que esse pastor, esse Supremo Pastor, ele providencia para as suas ovelhas vida abundante. Versículo de número 10. O que é que está escrito no versículo número 10? Que o ladrão, ele vem somente para o quê? Matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham como? Então o Supremo Pastor, queridos, ele é alguém que garante para a vida das ovelhas vida, mas não é uma vida qualquer, não é uma vida superficial. Ele garante vida abundante. E o que é vida abundante? Vida abundante para mim, queridos, não é, para mim, muitos veem como vida abundante a questão material. Eu já penso diferente. Claro que o material faz parte, faz, mas a prioridade, querido, vida abundante, é no campo espiritual. Para mim, para que mais vida abundante que você ter consciência que o teu nome está escrito no livro da vida? Para mim, para que mais vida abundante você tem certeza que você é selada com o Espírito Santo da promessa? Do que você tem paz com Deus? Do que você vê a tua família servindo a Deus? De que você vê teus filhos na presença de Deus? O teu marido adorando a Deus? A tua esposa adorando a Deus? Você ter paz? Você poder andar de cabeça erguida? Você adorar o Senhor? Você ter comunhão com o Senhor? Você ter paz interior mesmo em meio às lutas? Queridos, isso é vida em abundância.
Porque muitos têm material, mas de uma hora para outra dá um tiro na sua própria cabeça. Como o pastor falou aqui, essa semana foi uma semana bastante conturbada para nós como família lá em casa. Muitos problemas. E ainda a minha irmã, que para mim é a minha irmã mais velha, para mim ela é mãe, pai e mãe. Porque quando o pai nos deixou, eu tinha 5 anos de idade. Eu sei o que é passar fome, viu, irmãos? Por isso que lá em casa não se estraga nem um caroço de arroz, porque eu passei fome. Quando ele nos abandonou, deixou pessoas pequenas em casa. Eu tinha 5 anos. A minha irmã com 12 anos, essa minha irmã com 12 anos, ela abandonou a sua infância para trabalhar. Saía de casa às 5 da manhã, chegava meia-noite, porque de lá ia para o colégio, para trazer o alimento para a gente não passar fome. Então essa irmã, para mim, eu tenho uma consideração muito grande por ela. Por quê? Para mim ela é irmã, pai e mãe. Ela cuidou da gente, ela abriu mão da sua infância, da sua vida, para cuidar de nós. E agora, terça-feira, ela foi diagnosticada com câncer no pulmão. Câncer que o estágio maior é o estágio 5, ela está no 4. Um tumor que já está comprimindo o pulmão, o coração, e já está tão grande que comprimiu a costela, que fraturou uma costela dela. E estamos nessa luta aí. E aí foi feito o exame. E aí o exame que foi feito, a minha sobrinha, que é da área médica, ela é médica também. E aí ela disse o seguinte... em cima dessa biópsia eu vou pedir para fazer um outro exame. Aqui no Brasil não tem, esse exame não tem plano que cobre. Ela disse, eu vou colocar aí um cheque especial, mas eu quero esse exame. Me mandou fazer. Para saber a questão de radiação, um nome lá, radiação genética. Para saber se podia ser tratado aquele tipo de câncer como se fosse uma questão genética. E aí deu positivo. Ou seja, ela vai poder tratar com alguns medicamentos, sem precisar fazer quimioterapia, que é tão desgastante. Agora, o grande problema é que nós estamos na luta, que são 2 remédios que ela precisa usar. Um remédio, uma caixa custa R$3.000, e a outra caixa R$36.000. E aí estamos na luta. Nós vamos processar o SUS, para poder a justiça obrigar o SUS a dar. E aí a minha sobrinha disse, esse processo não é da noite para o dia. Enquanto estivermos nesse processo em andamento, eu tenho visto de entrada livre nos Estados Unidos, eu vou buscar nos Estados Unidos. Porque lá é bem mais barato do que aqui e muito mais barato. A gente faz uma vaquinha aqui, a famosa vaquinha, eu vou buscar nos Estados Unidos porque eu posso entrar e sair de lá da hora que eu quiser. E aí estamos nessa luta aí. O meu irmão, que há 10 anos atrás teve problema de câncer no órgão genital masculino, um câncer muito raro. O médico já liberou ele, porque 6 em 6 meses era acompanhado. Agora voltou a sentir alguns problemas, ninguém não sabe o que é. E aí com esse baque da minha irmã, ele é o mais deprimido de todo mundo lá em casa, sempre foi assim. Ele se abate com as coisas, está trancado num quarto, não quer comer, não quer viver, e enfim, aí eu fico nessa batalha. De um lado, aconselha um, aconselha outro, corre para um lado para o outro. E essa semana, para preparar a mensagem, não foi fácil. Batalha. Mas eu estou aqui porque eu creio na providência de Deus. Eu estou aqui pregando um Jesus que Ele é o supremo pastor. Eu estou aqui pregando a um Jesus que essa minha irmã, eu preguei para ela e ela aceitou Jesus. Mas ela não deu continuidade. Eu preguei para o meu irmão e ele aceitou Jesus. E ele disse que se o Senhor me curar desse câncer, eu vou em todas as igrejas dar o testemunho. E Jesus curou ele do câncer e nunca ele foi em igreja nenhuma dar testemunho. E eu creio que isso que está acontecendo na vida deles é providência de Deus. Eles vão se quebrantar e eles vão voltar para o seu Senhor. E eu creio, irmão, se for da vontade do Senhor curar, o Senhor tem poder para isso. E essa família da minha irmã está um processo. Essa minha sobrinha que é médica não fala com o irmão, não fala com o pai. Vive dentro de casa e não fala com ninguém. E a minha irmã há muitos anos sofre com isso. Eu acho que uma boa parte da doença dessa minha irmã, que ela nunca fumou na vida. Nunca fumou na vida. Eu creio que tudo isso foi angústia desses anos todos, em ver a filha bem realizada, né, que tem a sua vida própria, ganha muito bem, trabalha nos melhores hospitais de Fortaleza, hospitais particulares, Monte Clínico, São Mateus e outros mais. Tem o seu próprio apartamento, escolheu onde queria, no bairro de Fátima ou Parangaba. Então ela vive a vida dela própria, tem o seu dinheiro, tem o seu carro, tem tudo. Mas é muito ciência. A gente vai falar de Deus para ela, pastor, que ela diz, não quero saber desse negócio de Deus não. Mas agora, essa semana, eu já vi ela colocando no zap da família. Olha, o resultado da minha mãe deu positivo. Agradeçam a Deus por isso. Deus já está trabalhando. Deixa o Supremo Pastor trabalhar. Então, irmãos, eu estou crendo que algo de Deus vai acontecer. Aí ela, já no hospital, mandou chamar o irmão.
O irmão foi, ela se abraçou com o irmão, choraram os dois juntos. O pai, que ela passava feito um foguete para um pai, ela já está conversando com o pai. E eu disse para minha irmã, para essa minha irmã que está hospitalizada, eu disse, minha irmã, tem coisas que Deus faz e a gente não entende. Quem sabe se o teu problema não é um problema para quebrantar os corações? Que a família estava desestruturada. E agora a família está começando, através da dor, se quebrantar. Mas eu estou crendo que Deus tem muito mais coisa para fazer. Deixa Ele fazer segundo a vontade dEle. Só sei de uma coisa, o que Deus fizer na minha família, na vida da minha irmã, do meu irmão, seja para cura ou não, eu não sei o que Ele vai fazer, mas o que Ele fizer, eu vou continuar glorificando e dizendo que só o Senhor é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Outra bênção, outra grande providência que o Supremo Pastor ele traz para a vida das ovelhas está ainda no versículo 9, que acabamos de ler. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será o quê? Outra grande bênção que esse Supremo Pastor traz para a vida da igreja, das ovelhas, é o quê? Salvação. Se entrar por mim, será o quê? Salvo. Nós temos salvação porque entramos por essa porta. Você que não entrou por essa porta, caso esteja alguém aqui nessa noite, que não entrou por essa porta, eu quero dizer, quando você entrar, você não vai encontrar apenas uma pastagem, alimento para a tua alma, você vai encontrar também vida eterna. Maior coisa, maior prêmio, no campeonato da vida, a maior taça que alguém pode colocar a mão, chama-se a taça chamada vida eterna. Essa não perece nunca. Essa no campeonato da vida é o maior troféu que alguém pode ganhar. Na corrida da vida é a taça da salvação eterna. E só tem que entrar por essa porta. A ovelha que entrar por essa porta será salva. Será salva das suas questões emocionais, porque Ele é o médico da alma. Será salva dos embates da vida, das tempestades da vida, porque Ele está no barco, e num dado momento Ele repreende a tempestade, o mar se acalma e a bonança de Deus floresce na nossa vida. Será salvo das perseguições, porque Ele vai à frente, batalhando, e se Deus é por nós, quem será contra nós? E será salvo do castigo eterno, da condenação eterna do pecado, porque Ele já assumiu na cruz do Calvário o meu e o seu pecado. Salvação em todos os sentidos. Ele nos proporciona, Ele proporciona para aquele que é ovelha, aquele que entra por essa porta. Mas para finalizar, para o pastor não me botar para correr, eu quero falar de algo mais, outra característica mais desse Supremo Pastor. Abra comigo em Lucas, capítulo 15. Lucas 15. É o capítulo que eu já preguei aqui sobre os achados e perdidos, né? Tem nesses grandes hotéis, aeroportos, tem aquele departamento chamado achados e perdidos. Capítulo 15 de Lucas é o departamento espiritual de Deus chamado achados e perdidos. É o filho pródigo que se perdeu, foi achado, é a dracma perdida, né? É a ovelha perdida, mas que tudo foi achado. Lucas 15, a partir do versículo 3, está escrito. Amém? Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vós que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo? Algumas traduções dizem no deserto. Eu não acho legal muita tradução no deserto. Mas aqui eu encontrei um que diz no campo. Eu achei melhor. No campo. E vai adiante e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la. E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Qual é a outra característica do bom pastor? É que o bom pastor, ele não desiste de procurar a ovelha perdida. Não desiste, irmãos.
Não desiste, enquanto o mau pastor não está nem aí. Aqui se desgarrou, aqui se perdeu, ele não está nem aí. O bom pastor não. Ele deixa as 99 ali, num determinado lugar, em segurança, que eu creio que ele não vai deixar de qualquer jeito, e vai buscar a ovelha perdida. Queridos, e olha o amor desse pastor. Quando ele encontra a ovelha perdida, ele não amarra algo no pescoço e sai puxando de qualquer jeito, não. Ele não começa a dar carão na ovelha, não. Ele, querido, ele coloca a ovelha amorosamente no seu ombro, ele não deixa nem ela andar. Ele coloca aqui no seu ombro e vai para casa. E quando ele chega em casa, ele chama os amigos e vizinhos e diz: vamos se alegrar, vamos festejar comigo, porque eu encontrei a minha ovelha perdida. Eu não sei se você está aqui nessa noite, é uma ovelha que se desgarrou aí do grupo, do bando. Não sei. Mas caso haja aqui nessa noite alguma ovelhinha que está dispersa, está por aí, eu quero dizer que o Supremo Pastor, ele não vai desistir de você. Eu quero dizer que ele não vai desistir de procurar você. Onde quer que você andar, cada viela desse planeta que você colocar os teus pés, o Supremo Pastor vai trilhar também, porque ele não desiste de você. Ele quer você de volta. Ele te ama demais. Ele deu a vida por ti. Ele não desiste de você. Não importa se você está sujo. Não importa se está fedorento. Não importa o jeito que você tiver. Ele vai te encontrar. Ele vai colocar você no ombro. Ele vai te levar para casa. Ele vai festejar. Porque você é a ovelha dele. Ele vai dizer: eu encontrei a minha ovelha perdida. Ele não desiste de você. Você pode desistir dele. Você pode desistir da palavra dele. Você pode desistir da companhia dele. Você pode desistir da comunhão com ele. Mas ele não desiste de você de maneira alguma. Ele não desiste. Ele te quer. Ele te ama. E ele vai te encontrar. E quem sabe nessa noite aqui é a noite do reencontro. Quem sabe nessa noite aqui é a noite em que ele vai colocar você no ombro e vai levar para a casa do Pai, e vai se alegrar e vai haver uma festa, tanto aqui como no céu, por você. Não sei. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que o Supremo Pastor te ama tanto, e que se você abrir o teu coração nessa noite para ele, ele vai te encontrar. E essa bênção espiritual, sobrenatural do reencontro, ela vai ser efetuada na tua vida. E grandes coisas o Senhor vai fazer em ti, e grandes coisas o Senhor vai fazer através de ti. Então essa é a palavra de Deus. Não esqueça de Jesus, o bom pastor. Não esqueça que nós somos ovelhas e não bodes. Não esqueçamos de andar, de procurarmos andar com as ovelhas, a exercermos características de ovelhas. Não devemos esquecer que nós temos uma voz que devemos guardar no nosso coração e seguir somente essa voz. Que voz? A voz do nosso Supremo Pastor, Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Pastor Flávio.